Então, tudo que a gente for fazer no nosso trabalho com o cavalo, a gente tem que entender que ele vai perceber, ele vai reagir a esse estímulo, porém, se esse estímulo não lhe trouxer perigo, ele vai se habituar a esse estímulo. Aí eu pergunto a vocês, e eu quero que levante a mão aqui, quem acha que cavalo pode aprender alguma coisa? Por favor, levanta a mão quem acha que cavalo pode aprender. Todo mundo aqui acha que cavalo pode aprender? Vocês acham que o cavalo não pode aprender? Pode aprender? Ok. Se o cavalo pode aprender, vamos então pensar no processo do aprendizado. Quem aqui pode me dizer o que é aprendizado? O que é aprendizado na nossa vida? A gente nasce todo mundo falando, você precisa aprender isso, você precisa aprender a se sentar e se comportar, você precisa aprender a falar, você precisa aprender a escrever. Todo mundo, desde que a gente nasce, diz que a gente tem que aprender. Mas para que serve o aprendizado? O aprendizado serve, gente, o aprendizado serve para tornar a nossa vida melhor. O aprendizado serve para tornar a nossa vida mais fácil. Tudo que a gente aprende é para que a gente consiga ter uma vida melhor com o nosso aprendizado. Aí a gente tem dois lados do aprendizado. O cavalo pode aprender que a gente pede a ele de uma forma gentil e ele vai fazer aquilo que a gente quer. Como também ele pode aprender a se defender de mim, se ele perceber em mim um inimigo, um predador. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque é aí que acontecem os maiores problemas do relacionamento do homem com o cavalo. As pessoas falam, esse cavalo é coiceiro. Não é que o cavalo é coiceiro, ele se relacionou com pessoas que colocou pressão nele, e ele precisou dar coice para se defender. A partir do momento que ele tentou dar um coice, e ele percebeu que ele se livrou daquele estímulo, ele ei, se eu dou coice, eu me livro desse estímulo. E aí o cavalo aprendeu a dar coice. E assim é com tudo. Se você vai chegar na orelha dele de qualquer jeito, ele levantou a cabeça e você tirou a sua mão, ele toda vez que eu levantar a cabeça, eu vou me livrar da mão dele. Se a hora que você vai montar no cavalo, o cavalo sai andando, e você permite, ele e aí o cavalo começa a ter o aprendizado das coisas erradas. Então a gente tem que ter responsabilidade em tudo aquilo que os nossos cavalos fazem. Esse cavalo, eu tenho certeza que ele não escolheu estar aqui nesse momento dentro deste redondel. Fomos nós que trouxemos ele até aqui, para que a gente pudesse fazer essa aula, realizar esse evento. Mas por ele, eu tenho certeza que ele estaria na natureza. Então a responsabilidade de tudo que vai acontecer com esse cavalo é minha. Eu sou responsável por esse cavalo nesse momento. E a gente tem que ter isso em mente. É muito simples, todo mundo... o cavalo é o problema, o cavalo é o bardoso, o cavalo é o coiceiro, o cavalo é mordedor. Não, gente, o cavalo está simplesmente replicando aquilo que ele aprendeu. E vamos falar mais um pouco de aprendizado, gente. Aprendizado é um processo fisiológico que acontece no nosso cérebro. A gente precisa estar num estado físico e emocional que nos permite aprender de uma forma ideal. O que eu quero dizer com isso? Para realizar esse evento que é voltado ao ensino, eu me preocupei em colocar todos vocês sentados, colocar ventilador para que torne o ambiente mais agradável possível, colocar um som de qualidade para que vocês possam ouvir de forma adequada. Qual é o meu objetivo? Que o aprendizado seja ideal. E a mesma coisa acontece com o cavalo. Eu tenho que criar um ambiente onde o aprendizado pode acontecer de uma forma ideal. O cavalo com fome não consegue aprender. O cavalo com sede não consegue aprender.
O cavalo com fome, com medo, ele não aprende, gente. E aí a gente vê as pessoas que deixam o cavalo amarrado horas e horas. Eu estou domando esse cavalo, ele ficou uma semana passando fome, sede, agora ele vai ficar domadinho. O que ele está aprendendo? Ele está aprendendo que o ser humano é o maior carrasco da face da terra, que é um indivíduo que ele não pode confiar. Como é que eu posso chamar isso de doma, gente? A doma não pode ser um conflito entre o ser humano e o cavalo. A doma tem que ser parceria, amizade. Você, quando vai conquistar uma namorada, você não chega amarrando ela, dando tapa na anca dela, para que ela seja sua namorada, para que ela seja sua amiga. Você vai ter que conquistar o respeito, conquistar a confiança. E é isso que a gente tem que buscar com o cavalo. Então, se eu quero que meu cavalo aprenda, primeiro eu tenho que colocar ele num estado emocional onde ele será capaz de aprender. Outra pergunta a vocês: quem aqui acha que cavalo tem memória? Levante a mão. Todo mundo acha que cavalo tem memória. Mas aí eu pergunto, o que é memória? Como a gente define a memória? A memória, gente, é uma parte do nosso cérebro onde ela armazena todas as informações vividas anteriormente. Informações boas e informações ruins. De situações boas e de situações ruins. As informações de situações boas, sempre que a gente lembrar de imagens, cheiros, ou alguma coisa que nos remete àquela situação, a gente vai ter uma sensação boa, uma sensação gostosa. Aquele cheirinho da comida da mamãe, aquele cheiro de um chocolate gostoso, a gente vai ter uma sensação boa. Só que quem aqui já não teve uma situação ruim na vida, sofreu um acidente de carro, uma queda, a perda de um ente querido, alguma dor muito forte, e sempre que você lembra daquela situação, daquela sensação de medo, de dor. E em muitas pessoas, isso gera o que nós chamamos de trauma. E a evolução desse trauma leva as pessoas ao pânico. E o comportamento de uma pessoa de pânico pode ser até o suicídio. Às vezes a gente olha um cavalo boleando, a gente fala, poxa vida, isso é um comportamento totalmente suicida. O que leva um cavalo que precisa das suas 4 patas para viver a simplesmente se jogar para trás? É o pânico. Ele está completamente perdido com aquela situação. Eu não sei mais o que fazer, deixa eu me jogar para trás. E aí a gente leva o cavalo a esse ponto e a esse extremo. E aí o que a gente faz? Se você tem um parente na sua família que ele tem pânico, que ele tem trauma, você vai colocar mais pressão nele? Exigir que ele faça aquilo que você quer? Ou você vai falar, poxa, essa pessoa precisa de uma outra forma de tratamento, ela precisa de ajuda, ela precisa de mais compreensão, ela precisa de mais tempo, ela precisa de mais dedicação. E é a mesma coisa com os cavalos. Se o cavalo demonstra que ele está tendo dificuldade de se relacionar com o ser humano, é o cavalo que precisa de mais do seu tempo, e não menos. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Outra coisa muito importante sobre o comportamento dos cavalos. Cavalos, como todas as outras espécies do mundo, também vivem em sociedade. E como funciona a sociedade num grupo de cavalos? Esses indivíduos, eles vivem em grupos de 8 a 12 indivíduos, onde a grande maioria desses indivíduos são seguidores. São indivíduos que seguem um líder e respeitam um dominante. O dominante, normalmente, vamos pensar, é óbvio, num grupo na natureza sem a interferência humana. O dominante, normalmente, é o garanhão, é o indivíduo mais forte, é o indivíduo que protege o grupo dos outros indivíduos, da própria outros indivíduos que possam ser de outros grupos que venham a conflitar com esse grupo,
como também é aquele indivíduo que utiliza a força e o controle dos movimentos para controlar os outros indivíduos do grupo. Ele fala, ó, eu sou mais forte. Eu vou chegar aqui no bebedouro, vou beber água, eu vou falar, sai daqui, cavalada, eu bebo água primeiro. E aí eles vão respeitar, eles vão falar, pô, ele é mais forte. Só que dentro desse mesmo grupo, existe um indivíduo que é o líder do grupo. E essa posição normalmente é conquistada pela égua alfa, a égua mais velha, a égua mais experiente do grupo. Ela vai funcionar como um facilitador para esse grupo, levando o grupo para o alimento de melhor qualidade, para a água de melhor qualidade, o caminho mais seguro. Ela que vai estar atenta à aproximação de predadores e a tudo isso que está acontecendo à sua volta, enquanto o grupo descansa, come, se alimenta, brinca, se reproduz e assim por diante. Então, aqui a gente chega a uma conclusão muito, muito importante, gente, do relacionamento do homem com o cavalo. Eu falei para vocês que o cavalo é uma presa e ele morre de medo de predador. Mas eu também falei para vocês que o cavalo, por instinto e por natureza, ele é um seguidor. Ele busca por um líder para se sentir seguro. Aí eu pego e me pergunto, e eu que vou trabalhar com esse cavalo, o que eu sou? Por natureza, eu sou o maior predador que existe na face da terra. Eu tenho olhos na fronte, característica de predador. Minhas orelhas são voltadas para trás, características de um predador, de um felino que vai atacar. Eu tenho garras, eu cheiro a carne, porque eu como carne. Eu tenho habilidades de produzir as ferramentas que matam e utilizar todas essas ferramentas. Ou seja, eu sou o maior predador da face da terra. Porém, Deus deu a todos nós uma capacidade chamada raciocínio. E aí eu tenho a habilidade de agir de forma racional. E daí vem a doma racional. Tudo que eu for fazer tem que ter razão, um porquê. E aí eu tenho que falar, bom, se eu tenho a capacidade de raciocinar, eu tenho a capacidade também de me comportar como um líder e deixar de me comportar como um predador. E é isso, gente, é isso que a gente tem que aprender. Se a gente aprende, o que um líder tem que ter? Ele precisa ser paciente, persistente, observador, ter foco. Se a gente conseguir unir tudo isso e saber o que a gente quer ensinar para o cavalo, a gente vai ter sucesso para trabalhar com o cavalo. Então a grande decisão que todos vocês que querem se relacionar com o cavalo têm que tomar é: eu sou um predador para o meu cavalo, ou eu sou o líder do meu cavalo, aquele que ele vai respeitar e seguir? A hora que você definir isso, eu quero ser o líder, como eu vou fazer para ser o líder? E aí você vai atrás de informação, e esse evento aqui traz muita informação para todos vocês. E para concluir essa parte de comportamento, é importante a gente entender como o cavalo se comunica. Eu estou utilizando a minha linguagem oral para me comunicar com vocês. Eu falo, eu emito sons, vocês conseguem entender o que significa cada palavra que eu estou falando. Mas e os cavalos? Como que eles se comunicam? A grande maioria fala, cavalo se comporta por linguagem corporal. Também existe uma comunicação entre os sons. Eu vou mais a fundo. Cavalo, não só cavalo, e eu acredito que essa comunicação ela funciona também entre as pessoas. A gente usa 4 estágios de comunicação. O primeiro estágio é o pensamento. Eu penso naquilo que eu quero que meu cavalo faça. O segundo estágio da comunicação, eu pensei, meu cavalo não fez o que eu quero. Então eu vou colocar a intenção naquilo que eu vou pedir para o meu cavalo. O que é a intenção? É colocar energia no seu pensamento, é fazer vida no seu pensamento. Se ainda assim o seu cavalo não respondeu, aí então, linguagem corporal. Aí então você vai colocar movimento naquele pensamento. E se não houver resposta, aí vai haver o toque.
E aí o toque pode ser das pernas, das mãos, das rédeas, depende. E a hora que você deu o toque e não teve resposta, aí a gente vai colocar as fases no toque. Aí você vai ter o toque, fase 1, toque, fase 2, toque, fase 3, toque, fase 4, o cavalo tem que responder. E aí ele fez aquilo que você pediu, você imediatamente alivia a pressão. Então é muito importante. Cavalo, sim, ele lê a linguagem corporal. É muito importante utilizar a linguagem corporal e o posicionamento dentro do espaço que você interage com ele. Mas também é importante você pensar antes disso. Pensar, intenção, linguagem corporal, e aí então vem o toque. Se vocês conversarem com todos os cavaleiros de alto nível, todos eles vão te dizer, pensa naquilo que você quer que o seu cavalo faça. Mas daí a gente fala, esse pensamento pode ser traiçoeiro também. É muito comum a gente ver uma pessoa, vai chegar perto de um pé do cavalo e falar, esse cavalo vai dar um coice. Ele realmente vai. Você acabou de pensar que ele vai te dar um coice. A chance de ele te dar um coice é muito grande. Bom, falamos sobre o comportamento do cavalo, agora vamos falar do método. Como eu falei para vocês, são 10 exercícios que eu utilizo para iniciar um potro chucro. E o mais importante deles, e o primeiro, é a aproximação. Como eu vou fazer a aproximação de um cavalo? Eu sei que cavalo, a forma com que eles definem hierarquia é controle de movimento e controle de espaço. O redondel, gente, que a gente está usando aqui, foi desenvolvido justamente para isso. Aqui dentro eu consigo ter o controle do movimento e o controle do espaço desse cavalo. E aí esse cavalo vai começar a me dar sinais. Fernando, estou prestando atenção em você. Fernando, eu quero me comportar com você. Então eu vou utilizar essa ferramenta. Por quê? Eu defino o lado que eu quero que esse cavalo se movimente. Eu aponto, cavalo, eu quero que você se movimente nessa direção. Eu defino a velocidade que eu quero que esse cavalo se movimente. E eu começo a controlar o espaço dele. Ao invés de eu tentar colocar a energia lá no cavalo, eu vou colocar no espaço. Esse espaço é meu. E a hora que ele pensou em parar naquele espaço, eu vou mostrar, esse espaço aqui é meu. E eu começo a disputar espaço com ele, e não vou entrar num conflito físico com o cavalo, mas eu estou disputando espaço com esse cavalo. E vocês vão perceber que aonde eu bato o chicote e falo que o espaço é meu, ele não vai parar mais. E um cavalo que não sabia rodar no redondel, agora está rodando, simplesmente sem eu ter que gastar minha energia. Isso é liderança. Faça menos para ter mais. Bom, o cavalo está em movimento, fazendo o que eu quero. Pensou em parar, eu vou no espaço e volto para minha posição no centro. Deixo ele se movimentar. E aí começo a interagir com o cavalo e utilizar aquilo que eu falei: pensamento, intenção, linguagem corporal e toque. Quais são os sinais que o cavalo vai me dar de que ele está interagindo comigo? O primeiro é essa orelha que está para o lado de dentro do redondel, apontando para mim. Isso significa atenção. O próximo sinal que esse cavalo vai dar para mim, além de ele começar a respeitar o meu espaço, manter a velocidade, ele vai começar a mastigar. Os lábios dele vão relaxar e ele vai começar a mastigar. E o terceiro sinal que esse cavalo vai me dar, ele vai começar a baixar a cabeça. Então vamos lá, eu vou concentrar agora aqui no cavalo. Eu percebo que o olhar dele já está mais relaxado, os lábios dele já estão quase começando a mastigar,
Assim que eu tirar um pouco a pressão dele, tenho certeza que ele vai, ó, já começou a mastigar, já começou a relaxar, o olhar dele está mais relaxado. Aí o meu pensamento, poxa, eu preciso que esse cavalo se aproxime de mim, eu quero me aproximar de cavalo. Como que a gente se aproxima de cavalo? Gente, da mesma forma que a gente se aproxima do ser humano, a gente deve se aproximar do cavalo. O cavalo ele deve estar de frente para você quando você for se aproximar dele. Então a primeira coisa que eu preciso ensinar para o meu cavalo é ele ficar de frente para mim. É muito comum a gente ver por aí nas fazendas, nas hípicas, as pessoas vão pegar um cavalo, elas encurralam o cavalo num canto, vem 3 amigos, vamos lá pegar o cavalo comigo. Aí vai encurralando o cavalo, aí joga a corda e o cavalo está com a garupa voltada para você. Você está dando todo o controle da situação para o cavalo. A chance de ele tentar dar um coice em você e você ensinar ele a dar um coice é muito grande. Então a primeira coisa que você tem que ensinar para o seu cavalo é ele ficar de frente para você se aproximar e colocar o cabresto. Então esse é o primeiro aprendizado que eu quero dar para esse cavalo. Essa é a minha meta. Só que a minha meta, para eu colocar o cabresto, eu preciso primeiro chegar e tocar esse cavalo. Eu vou dividir essa minha meta maior em metas menores. Como que eu vou fazer isso? Meu objetivo é chegar até a cernelha desse cavalo. Eu vou fazer listras no chão que vão me dar um direcionamento. Eu vou até essa primeira lista. Esse cavalo ficou parado. Eu mostro para ele que é isso que eu quero. Ele relaxou. Agora eu vou dar mais um passo. Aí ele saiu da posição. Aí eu quero que ele fique parado, que ele aprenda a ficar parado. Então vamos, eu coloco energia, eu coloco trabalho. Mais uma vez, penso no cavalo, olhando para mim e parado. Convido ele a ficar de frente para mim. Bom. Ele ficou parado. Sempre que eu vou me aproximar, eu procuro respeitar um ângulo de 45 graus. O meu objetivo é chegar até a cernelha dele. Por que eu quero chegar até a cernelha? É na cernelha, gente, é uma região que entre eles na natureza, é uma região que eles fazem um gesto de amizade. É uma região que eles não conseguem se tocar sozinho. Eles precisam que um outro indivíduo faça isso para eles. Então se eu quero iniciar um relacionamento de amizade com esse cavalo, eu vou usar comportamentos amistosos. Vamos lá, vou convidar de novo. Dá a chance de ele acertar. Ficou parado, eu mostro para ele que é isso que eu quero. Isso é muito importante no processo de aprendizado do cavalo, ele ter o entendimento do alívio e da pressão. Então sempre que eu utilizo o alívio, que é tirar essa pressão que eu estou colocando sobre ele, é onde ele realmente processa o aprendizado e entende. Então é muito importante você dar esse alívio para o cavalo nesse processo de aprendizado. Isso tem que ficar claro na cabeça do cavalo. Sempre que eu for me aproximar dele, depois
desse meu trabalho no redondel, seja num piquete, numa cocheira, sempre eu vou pedir, fica de frente para mim, para poder me aproximar e te pegar. Não permita ele mudar de direção. E aí convido novamente, até ele se convencer de que ele ficar parado e esperando eu me aproximar é algo legal, é algo bom. Bom, good boy. Mastigou, está se comunicando comigo, ficou de frente para mim, eu dou o alívio para ele. Mais uma vez vou tentar me aproximar. Ele ficou parado, eu dei um leve passo na direção dele, ele ficou parado. Eu mostro para ele que é isso que eu quero. Trago a atenção dele para cá, mais uma vez, me aproximo. Agora eu vou começar a ter um pouco mais de controle sobre os movimentos dele. Até então, o meu controle era controlar o movimento dele fazendo fugir. Agora o meu controle vai ser: ei, eu quero controlar o seu movimento, pedindo para você ficar com atenção em mim e ficar parado. Bom, e aí eu estou usando o redondel como um auxílio. Sempre que ele parar e ficar de frente para mim, eu vou dar o alívio para ele. E sempre eu estou convidando ele para isso. Bom, bom, good boy. Enquanto ele está fazendo o que eu quero, eu devo dar o alívio para mostrar que é isso que eu quero. Ele está parado. Eu alivio. Sempre trabalhando a respiração, relaxando. Ele está mastigando. Olha, a distância entre eu e o cavalo já está menor. E ele está entendendo, poxa, é só eu ficar parado que não acontece nada, ele não me faz se movimentar novamente. A atenção do cavalo sempre em você e alivia. Bom. Vou avançar mais um pouco. Ele ficou parado. Novamente, eu alivio. Mais uma vez. Ele ficou parado. Eu alivio. E aquelas listras que eu estava fazendo no chão, está cada vez chegando mais perto dele. Uma palavra muito sábia. Se você tem pressa, vai devagar, principalmente trabalhando com os cavalos. Agora eu vou começar a me aproximar mais do espaço dele. Eu não conheço esse cavalo.
não sei quais são as reações dele, então eu vou usar o meu chicote longo como um prolongamento do meu braço. Então eu vou colocar o chicote no espaço dele. Ele aceitou, eu alivio. Eu quero que ele entenda que o ser humano se aproximar dele é bom e não ruim. Ele está me questionando, agora eu vou colocar o chicote longo, ele se movimentou, eu posiciono e alivio. Ele mastigou. Mais uma vez. E cada vez eu vou tendo mais segurança, ele está entendendo, então eu vou começando a me movimentar mais. Deixa eu apresentar o chicote longo para ele. O cavalo é naturalmente curioso, tudo que se apresenta para ele, ele vai querer tocar o focinho. Good boy. E deixa ele processar, deixa ele entender. O que o Fernando está fazendo? Ele não está chegando daquele jeito que eu estou acostumado, que a pessoa vem com tudo e me agarra, me laça e me pega. Ele está diferente, eu não sei ainda o que ele quer, mas está diferente. A gente vê que esse cavalo já foi marcado, com certeza ele foi laçado. E sempre o meu objetivo é tocar a cernelha dele. Ele reagiu, voltou a atenção, eu alivio. E quando ele começa a se movimentar para lá, aí eu também não posso tirar a pressão, porque ele está fazendo o errado. Aí eu mantenho o chicote, ele parou de olhar para lá, voltou a olhar para mim, eu alivio. Good boy. Mantenha o chicote, espera olhar para mim de novo. E aí eu alivio. Novamente. Ele começa a não sentir tanto em perigo quando eu estou me aproximando dele. Movo. Sempre eu movo o posterior dele para fazer ele ficar de frente para mim. Aí, bom, bom. Pela primeira vez eu estou tocando a pele dele, ele está olhando para lá, eu vou manter o estímulo até ele entender que o alívio é ele parar e olhar para mim. Sempre que ele pensar em outra coisa, eu vou colocar pressão. Bom. E eu vou fazer isso quantas vezes for necessário até ele entender. Eu só quero me aproximar dele, que minha aproximação não é ruim para ele. Muito bom. Consegui tocar esse cavalo que não deixava eu me aproximar. Uma grande vitória.
Bom, agora eu quero que ele se sinta confortável com a minha presença aqui. Quero que ele relaxe. E a partir do momento que ele relaxar, eu vou começar a diminuir esse espaço. Eu vou escorregando a minha mão sobre o chicote até eu conseguir colocar minha mão sobre ele. Encostar minha mão nele. Vejam ele se movimentando, eu mantenho o chicote, quando ele para, eu tiro. Arrumo, posterior, volto para frente e aí continuo. Good boy. Good job. E aí, ó, vou entrando no espaço dele devagar, para que ele entenda, conseguir tocar a minha mão na canela dele, que é o meu objetivo. Ó, ele está se movimentando, eu mantenho, movo o posterior, trago a frente, um pouquinho mais, melhor, me aproximo de novo. Agora eu vou mais relaxado, vou direto com a minha mão para tocar na canela dele. Eu bloqueio aqui, ele olha para mim, eu alivio. Bom, aí. Mais uma vez. Bom. 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 Agora eu vou começar a passar o chicote longo do lado de lá. Vou começar a trabalhar uma outra visão, porque daqui a pouco eu vou ter que passar o meu braço para o lado de lá para conseguir colocar o cabresto. Bom, bom, bom. Ele aceita a minha mão, aceitou, não. Sempre move o posterior e a frente vem leve para você. Bom. Ele começa a querer estar próximo de você. Começa a perceber, poxa, o Fernando não é perigo. Volta à frente para mim. Agora eu vou começar a usar essa cordinha do cabresto. Passando do lado de lá. Preparando ele para a reação. A corda encostando no corpo dele. Bom, relaxa, calma. Calma. Aê, bom. Bom, garoto, bom. Bom. E aqui eu vou começar pela primeira vez a ensinar ele a sair da pressão. Bom, good.
Bom, bom. Deixa eu ficar um pouco aqui agora com ele. É ele ou ela? É ele. É um potro. Oh. Vou fazer o movimento que eu vou precisar fazer para colocar o cabresto. Habituo ele já com o movimento de colocar o cabresto. Oh. Mais uma vez, alivio. Tira a pressão. Bom, consegui me aproximar do cavalo. Ele aceitou a minha aproximação. Agora então, eu vou colocar o cabresto pela primeira vez. O cabresto já é um outro estímulo novo para ele. Então eu tenho que entender que a reação a esse estímulo pode ser diferente que a reação ao chicote. Então eu organizo tudo na minha mão, de forma que eu possa me aproximar e apresentar o cabresto para ele, e ele deixar eu colocar o cabresto nele. Da mesma forma, eu não posso me comportar diferente agora. Eu ensinei esse cavalo que sempre que eu for me aproximar dele, eu trago a atenção dele para mim e me aproximo da cernelha. Ficou parado, continua, é um cavalo novo. Comecei agora a ensinar ele. Não vai afoito em chegar no cavalo. Predador que faz isso. Vai mostrando. Estou falando a mesma linguagem ainda. Ficou parado. Alivio. Oh, cavalo, super. Muito bom. Opa. Obrigado. Bom, acabamos de concluir o primeiro exercício dos 10 do meu método, dos 10 exercícios que eu vou mostrar para você hoje. O segundo exercício é o que eu chamo de habituação. A habituação, ela serve para o cavalo perceber que os estímulos que eu vou causar nele não é para lhe fazer mal e que ele deve aceitar esses estímulos. Eu começo esse trabalho utilizando o chicote longo, que ele vai funcionar como um prolongamento do meu braço. E eu quero poder tocar todas as partes do corpo desse cavalo. Região da cabeça, com cuidado. A região das orelhas, porque eu vou precisar colocar uma rédea, vou precisar tocar essa região das orelhas. Vou precisar tocar as regiões do corpo. E agora é muito importante, a gente dividiu o cavalo em 5 zonas. A zona 1 é daqui do focinho para cá. A zona 2 é do focinho até a linha da cernelha. A zona 3 é da cernelha até a ponta do isquio. A zona 4 da ponta do isquio até a cauda. E a zona 5 é para trás. E é importantíssimo que o cavalo aceite você estar nessas 5 zonas. Então eu estava na zona 1, agora eu estou na zona 2 do cavalo. É importantíssimo que ele deixe você tocar as patas dele. E por que antes de eu pensar em colocar uma sela no cavalo, eu vou querer pegar a mão e o pé dele? Porque as patas
são a principal forma de defesa do cavalo. E se ele vai entregar isso para mim, é porque ele precisa confiar em mim. E eu preciso sentir confiante o suficiente de que ele não vai usar elas para me dar um coice a hora que eu for colocar sela e a hora que eu for montar. Então passei na região zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Percebam, o cavalo pensou em dar um coice. Aqui é extremamente importante, gente. Você tem que manter o estímulo. Quando ele parou, você alivia. Porque se eu tiro o chicote longo aqui agora, quando ele der o coice, ele vai entender. Ah, então quando eu dou coice, eu me livro desse estímulo. E é justamente o contrário que eu quero ensinar para ele. Você pode dar coice, o estímulo continua. E agora eu entrei na zona 5 do cavalo. E percebam que cada vez mais eu estou me aproximando do cavalo. Eu quero que ele aceite o meu corpo, que ele aceite esse meu contato. E sempre flexionando ele e movendo os posteriores dele como forma de controle. Muito bom. Fiz isso de um lado, faço isso também do outro lado. Tudo que a gente faz de um lado do cavalo, a gente deve fazer do outro lado do cavalo. É muito comum a gente ouvir as pessoas falar: cavalo você só pode montar do lado esquerdo do cavalo. Cavalo você só põe sela do lado esquerdo do cavalo. E aí eu pergunto: mas por quê? Aí as pessoas: não sei, meu avô ensinou que é assim. Lá na roça eu aprendi que cavalo tem que mexer. Mas por quê? Não sei. Existe uma cultura que foi parte do que influenciou a cultura equestre no mundo, que é a cultura militar. E os militares, eles usam as espadas na sua perna esquerda. Além disso, eles carregam o cavalo na sua mão esquerda, os cães na sua mão esquerda e os cavalos na sua mão direita. Então, esses dois fatores, eles trabalham mais do lado direito do cavalo. Então eles colocam a sela do lado esquerdo do cavalo. Colocam a sela, manejam mais do lado esquerdo. A hora que eles vão subir, a espada não permite que eles subam por esse lado. Então todo mundo criou isso de que cavalo a gente deve mexer só do lado esquerdo, mas está errado. Pelo contrário, a gente deve trabalhar tudo dos dois lados do cavalo. A gente quer um cavalo simétrico. Então tudo que eu fiz de um lado, eu faço do outro lado. Agora eu vou entrar em outro campo de visão, é outro estímulo. Não é porque ele deixou eu me aproximar daquele lado, que ele vai entender e que ele vai deixar eu me aproximar desse lado. Bom. Zona 1, zona 2, continua o estímulo, não tira enquanto eu não perceber que ele relaxou. Aí eu tiro. Bom, garoto. Sempre tirando o posterior. Bom. E mantendo o estímulo, até ele entender que ele tem que ficar parado. Ele fica parado, eu alivio. Bom, garoto. Bom. E aí começa a brincar de forma amigável com o cavalo. Ele perceber que as cordas nas patas dele não estão fazendo nenhum mal para ele. Isso, bom. Vou colocar um pouquinho mais de pressão, porque eu preciso preparar ele. E ele: poxa, eu posso confiar nesse cara. Olha quanto estímulo. Bate palma, por favor, para dar um pouquinho mais de estímulo. Aê! E eu não forço ele a ficar perto de mim. A rédea está solta. Ele cá, poxa, aqui é seguro para mim. Deixa eu ficar aqui com ele. Bom, muito bom. Bom, feito isso com o chicote longo, ainda no segundo exercício, que é a habituação, agora eu trabalho com a bandeira de duas cores. Cavalos enxergam diferente da gente. Eles enxergam tudo em tons de cinza e do vermelho. Então o contraste para eles
de cores, eles enxergam muito bem, por isso que eles têm uma visão noturna muito boa. Então quando a gente trabalha com duas cores na bandeira, a gente cria esse contraste. E eu quero que a bandeira simplesmente seja um estímulo e que ele se habitue a esse estímulo, porque a gente vai estar utilizando estímulos parecidos no nosso dia a dia, a hora que eu for colocar a manta, a hora que eu for colocar a sela. Então eu vou apresentar para ele primeiro, ele vai tocar o focinho, eu alivio. Bom, e aí da mesma forma que o chicote longo. Agora a haste da bandeira ela já é menor do que a haste do chicote longo. Então eu estou me aproximando mais do meu cavalo, que é o meu objetivo. Esse cavalo deixar eu estar próximo dele. Não adianta eu pensar em selar um cavalo e montar, se antes ele não deixa eu chegar perto dele. Vou me aproximar, agora vejam que eu já estou encostando o meu corpo mais no corpo dele. Deixa ele me cheirar, tá me mordiscando, eu só falo, me respeita. Essa bandeira, daqui a pouco eu vou estar selando esse cavalo e montando esse cavalo. Então é importante ele se habituar com essa movimentação à volta dele. Bom, cavalo, bom. Tudo que você faz de um lado, você faz do outro lado. Passo nas patas, pata dianteira. Movimentou, mantenho, espero parar. Para o alivio. Reagiu, eu continuo o movimento. Relaxou, eu paro o movimento. Muito bom, muito bom. Perfeito. Muito bem. Volto aqui para a zona 1. Vou trabalhar um estímulo um pouco mais forte. Vejam que eu não seguro o cabo do cabresto. Eu simplesmente direciono. Eu quero que ele perceba que esse estímulo não é para fazer mal para ele. Muito bom. Olha como o cavalo aprende rápido. A partir do momento que ele entendeu, ele simplesmente, ok, Fernando, essa bandeira não vai me fazer mal. Bom, garoto. Perfeito. Ainda no exercício de habituação, eu comecei com um chicote longo, depois eu passei para a bandeira de duas cores, agora eu vou usar as minhas próprias mãos para tocar todo o corpo do cavalo. Então eu vou me aproximar, quero poder tocar na cabeça dele, nas orelhas, no pescoço, no corpo. Entrar na zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. E aí então eu vou ensinar o meu cavalo a me dar as patas. Gente, a obrigação de ensinar um cavalo a te dar as patas, a dar as patas, é do dono, é do treinador. Não é o ferrador que tem que chegar na sua casa e seu cavalo está dando coice para ele trabalhar. A obrigação é sua. Quem educa o filho é o pai. Não é o dentista, não é o médico, não é o professor. Quem educa é o pai. E nós, como donos dos cavalos, a obrigação é nossa. Então eu vou me aproximar dessa região das patas. E eu não vou puxar o pé do cavalo. Eu vou pegar nessa região. Alguém sabe aqui o que é a castanha do cavalo? O que é a castanha? A castanha, gente, ela é a involução do quinto dedo. Os cavalos, eles tinham 5 dedos. Eles desenvolveram. Hoje eles só têm esse dedo central, que é o casco. E a castanha era o dedão. A castanha era o dedão do cavalo antigo.
Então eu vou estimular essa região da castanha. Assim que ele tirar a mão do chão, eu vou aliviar. Então eu estou ensinando o meu cavalo um ponto que eu toco e ele dá a mão para mim. Então eu vou me posicionar e sempre, é extremamente importante, vou trabalhar na parte baixa. Protege sua coluna, encurva seus pés para dentro, flexiona o seu joelho, avisa que você vai descer e pede. Levantou a mão, alivio. Imediatamente, tirou a mão do chão, alivio na hora. Mais uma vez. Pediu, me deu a mão, perfeito, obrigado pela gentileza. Estimulo. Muito bom. E alivio. Agora eu vou para os pés. Da mesma forma, me posiciono. Agora eu vou mais para trás. Coloco a minha mão próxima ao cavalo, que se eu precisar sair dele com alguma reação, eu tenho toda a impulsão do meu braço para me jogar para longe dele. Mas eu fico sempre próximo. E aviso: ei, estou descendo, me dá o seu pé. Espero relaxar. Relaxou, eu alivio. Bom cavalo. Bom. Fiz de um lado, vou fazer do outro lado. Ensino da mesma forma, peço. Ele reagiu, eu mantenho próximo dele, não saio enquanto ele não para. Ele para, aí eu alivio. Mais uma vez, espero parar. Parou, pediu, levantou a mão, alivio. Bom, espero parar. Parou, eu alivio. Fiz na mão, vou fazer nos pés. Mantenha a mão aqui agora e vai acompanhando até ele parar e relaxar. Aê, bom. Não. Continua aqui, gente. É importante agora eu não ensinar o errado para ele. Bom. Aê! Palmas para ele. Bom, agora uma outra preparação muito importante. Acho que quem já mexeu com cavalo, já domou cavalos aqui, já deve ter visto aquela situação. A pessoa vai colocar a sela, primeira vez no cavalo, amarra ela no pau, depois amarra o pé, aí coloca a sela, aí eles têm aqueles pauzinhos com um ganchinho, para conseguir pegar a barrigueira do outro lado, porque ele não consegue se aproximar do cavalo ou do burro. O cavalo ele tem que permitir você se aproximar, e permitir você colocar a sela, pegar a barrigueira e assim por diante. Então esse exercício é simplesmente fazer esse movimento, o cavalo aceitar, passar desse lado. A hora que eu for colocar a barrigueira, eu entro com as minhas mãos, com as costas voltadas para o cavalo. Então olha a minha posição, eu paro aqui, nessa região do anterior do cavalo, olho onde está a corda, passo as minhas costas da minha mão e pego, como se eu estivesse pegando a barrigueira. Venho aqui, causo uma pressão, o cavalo se habituar. Bom.
Posso trazer uma pressão para cá. Ele reagiu, eu mantenho. Espero ele relaxar agora. E parar. Aê, bom. Nada de errado. Bom. Posso também criar um estímulo agora, mais do meu corpo, aqui perto dele. Ele aceitar essa minha presença, porque a hora que eu for montar, eu vou ter que estar no corpo a corpo com ele. O cavalo aceitar eu tocar as regiões do corpo dele. O cavalo aceitar meu corpo. Aceitar um pouco de peso sobre o dorso dele. Aceitar a minha movimentação aqui. Tenho que habituar o cavalo a toda essa movimentação, que daqui a pouco eu estou montando ele. E eu preciso que ele aceite a minha movimentação. Bom, bom, muito bom. Quero parar. Excelente. O terceiro exercício, eu vou só tomar um golinho de água antes de começar. Muitos aqui chamam de quebrar o cavalo. E aí isso não me soa muito bem. Eu acho que ninguém aqui vai na loja comprar um carro novo e fala: eu quero o meu carro bem quebradinho. Eu quero o carro, minha bicicleta está quebrada, olha que coisa boa. Mas aí você chega no centro de treinamento e fala: esse cavalo está bem quebradinho. Uai, mas está quebrado não funciona. Desde que eu nasci, me ensinaram que o que está quebrado não funciona. E por que o cavalo tem que estar bem quebrado? Então a gente não quebra um cavalo, a gente ensina um cavalo a flexionar e a seguir o seu comando. E como eu vou ensinar o meu cavalo a seguir o meu comando e a flexionar? Eu vou deixar ele amarrado uma semana, vou colocar um barbicacho na boca dele e forçar ele a ficar amarrado? Não, eu vou ensinar ele que quando eu estiver montado ou em qualquer exercício que eu fizer no trabalho de chão, eu vou guiar, vou dar um estímulo. Ó, esse meu braço está do lado de cá. Eu quero que ele simplesmente flexione. Espero parar o posterior. Enquanto não parar, eu mantenho aqui e alivio. Bom, obrigado. Mais uma vez. Bom. E uma terceira vez. Perfeito. Fiz de um lado, vou fazer do outro lado o mesmo exercício. Me posiciono, convido, reio, bom, alivio. Então a gente não precisa deixar um cavalo amarrado para flexionar ele. E quando a gente amarra, realmente a gente está quebrando o cavalo, porque a gente lesa todas as musculaturas do pescoço do cavalo, e a gente ensina ele a lutar com a pressão e não a seguir a pressão. Muito bom. Então esse é o nosso terceiro exercício. O quarto exercício é o que eu chamo de flexão lateral e fobia. Quem conhece o meu material, o meu método, é um exercício que a gente trabalha fortalecer a flexão lateral e também a fobia da corda, passando por todas as partes do corpo dele. Então eu me posiciono aqui nessa região da cabeça, vou passar a corda do cabeça, já preparando ele para receber uma cabeçada. Me posiciono, a minha mão esquerda eu mantenho segurando aqui, e com a minha mão direita eu vou deixar essa corda se posicionar
nas patas traseiras acima da linha do jarrete. Eu vou direcionar ele aqui e vou convidar ele a sair virando para lá. Não, eu bloqueio aqui, convido ele e espero ele sair da pressão. Bom, cavalo, bom. Isso aí. Fiz de um lado, olha o cavalo mastigando. Oh, tá legal, tô gostando de aprender. Faço de um lado, faço do outro lado. Muito bom. O nosso quinto exercício é o que eu chamo de movimento avante direcionado. É muito comum a gente montar um cavalo chucro a primeira vez, as pessoas selam, o cavalo sai tudo embuchado, e aí você começa a bater muito a perna para ele aprender, para ele se movimentar, e aí é onde o cavalo começa a corcovear, e aí as coisas dão errado. Então eu preciso ensinar o meu cavalo que quando eu colocar um estímulo, uma pressão, ele tem que se movimentar para frente, que ele não sabe, eu não ensinei ele ainda. Então eu vou me posicionar, vou direcionar e vou pedir. Não foi. Vou até eu mandar. Até ele ir para frente. Foi, eu alivio. Quero que ele se mantenha. Foi, eu alivio. Bom, perfeito. É extremamente importante, gente, você ensinar o seu cavalo a se movimentar para frente. O cavalo mantém. Não pedi ainda para você parar. Ele deve esperar o momento de você pedir para ele parar. E a hora de parar, eu ensinei ele a se movimentar para frente. Agora eu preciso ensinar ele a parar. Então eu vou tirar essa energia daqui, vou olhar no posterior dele e vou esperar ele parar. Ele parou, eu alivio imediatamente e deixo o cabo do cabresto cair no chão. Mais uma vez, direciono, pensamento, intenção, linguagem corporal, não foi, toque. Foi, eu alivio. No momento que ele foi, imediatamente eu alivio. Good boy. Podia ser melhor. Aí. Faz de um lado, faz do outro lado. Bom. Espero ele relaxar um pouquinho mais antes de eu pedir para ele parar. Aí vou olhar na garupa. Engajou o posterior, eu alivio. Muito bom. Mais uma vez de cada lado. Bom. Ó, eu começo a pedir, eu estou parado, eu não tirei meu pé do chão ainda. Ele não foi, aí eu tiro meu pé do chão. Não. Bom. Sempre é muito importante, gente, você ensinar o seu cavalo a tirar o posterior, a desengajar o posterior. Ensinei meu cavalo a se movimentar para frente. Agora eu preciso ensinar o meu cavalo a recuar.
Quando eu der um estímulo para ele pensar nos posteriores fazendo esse movimento para trás. Então você vai parar aqui na frente dele. Primeira coisa, você bloqueia, você fecha as portas para ele aqui, atrás. Você vai abrir a porta para ele, atrás dele, que eu quero que ele recue. Você vai começar primeiro com um estímulo pequeno, pensando nele recuar. Não foi. Intenção, não foi. Linguagem corporal, veja que eu começo com meu dedo, meu punho, meu braço, chegou no cabo do cabresto, eu vou aumentando, ele deu um passinho, eu alivio. Mais uma vez, dedo, aumentando, aí meu corpo vai, eu preciso fazer essas patas movimentarem. Vejam que ele não recuou ainda, ele saiu do espaço. Então vamos melhorar isso, até ele entender o que eu estou pedindo para ele. Aumentando, aumentando. Ainda ele não recuou, ele saiu da pressão. Não. Aí, bom. Sempre, se eu estou pedindo para ele ir para trás, ele foi para frente, eu tenho que achar um lugar para eu me posicionar, para que ele entenda, ó, é para ir para trás, não é para ir para frente. Mais uma vez, vou aumentando a pressão. Eu quero um passinho. Aê, good. Muito bom. Mais uma vez. Bom. Um pouquinho que ele mexa as patas, não sendo vindo para cima de mim, eu já alivio e agrado. Bom. 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 Good boy. Bom, ensinei então o meu cavalo a se movimentar para frente, se movimentar para trás, a parar e a recuar. Agora o próximo exercício é o que eu chamo de desengajar os posteriores. Para que eu uso isso? Gente, quando a gente controla os posteriores, a gente controla as patas do cavalo, a gente começa a controlar a mente do cavalo. Às vezes é difícil para as pessoas entenderem, pô, mas por que a gente tem que controlar a garupa? Porque o que faz a garupa se mover é o cérebro, tudo que o cavalo faz, quem comanda é o cérebro. Então aonde que eu tenho que controlar? É a mente do cavalo. Não adianta a gente ficar pensando pontual, eu ponho a espora aqui para mexer aqui. Não, gente, se eu crio um estímulo aqui, esse estímulo vai na pele, vai cair no sistema nervoso do cavalo, vai para o sistema nervoso central, vai para o cérebro, do cérebro volta com um movimento. Então eu tenho que ter isso muito claro. O movimento não acontece por nada, ele tem que ir para o cérebro. Então a gente tem que começar a controlar a mente do cavalo. Então agora eu vou dificultar o meu exercício para eu ter mais controle sobre o cavalo. Ao invés de eu pedir para ele fazer um movimento avante e ele parar em qualquer lugar, eu vou pedir para ele fazer um movimento avante e desengajar o posterior aqui. Eu vou criar um meio círculo e pedir para ele parar aqui. Então, indico, peço, aí. E aí já vou pedir para ele desengajar o posterior e parar aqui. Veio no meu espaço, eu já peço para ele recuar. Arrumo ele.
Peço para ele ir para o outro lado agora. Mesma coisa, ele está indo contra a pressão. Aí eu entro no espaço dele, até ele entender que ele tem que sair, parar. Outro lado. É claro que isso aqui a gente vai aperfeiçoando. Esse é um potro que é a primeira vez que eu estou trabalhando com ele e é a primeira vez que ele está tendo todo esse aprendizado. Quanta coisa nova para esse cavalo, quanta coisa ele está aprendendo. Outro lado. Não. Ó, eu vou fechando a porta aqui, passo para o lado de cá. E aí ele foi, eu alivio. Lá. Bom. Aê, garoto. Bom. O oitavo exercício, eu vou fazer esse mesmo exercício de desengajar os posteriores, só que agora eu vou me aproximando da cerca. E eu vou diminuindo o espaço que esse cavalo tem para passar entre eu e a cerca. O cavalo é naturalmente claustrofóbico. Então eu vou estar trabalhando essa confiança quando eu peço isso para o cavalo. Então venho para cá, meio ciclo, volto. Ó, tá vendo? Volto, tenho que entrar nesse espaço aqui. Opa! Bom. Bom. Aqui ele está com dificuldade de sair dessa pressão. Bom. 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 Vejam que o espaço que ele está passando entre eu e a cerca está diminuindo. Bom. Enquanto ele não pensou em se movimentar para frente, que é o que eu quero, eu fui mantendo o estímulo, mantendo o toque. Bom. Opa, deixa eu arrumar o cabresto. Então esse é o nosso oitavo exercício do programa. O nono exercício é selar o cavalo e o 10º é montar. Por favor. Alguém pode entrar aqui fazendo favor só para pegar a sela para mim? Isso, os dois, por favor. Os dois. Bom, o cavalo nunca viu uma sela na vida dele. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é apresentar a sela para o cavalo. Coloco a sela no centro do redondel e vou apresentar a sela para o cavalo. Ele é naturalmente curioso, ele mesmo foi investigar. O que é a sela? O que é esse negócio que esse cara vai colocar em mim? Viu que não tem nada de errado, não vai ficar sujando a minha sela. Eu vou pegar a sela, eu coloco ela embaixo do meu braço, a manta, desculpa, e deixo ele seguir. Por que eu faço isso? Porque um predador, ele nunca recua para o cavalo.
Se eu estou recuando, eu estou saindo dele, eu estou mostrando, oh, essa manta aqui não é um predador para você. Bom. Muito bom. Deixar ele ver a cela de novo. Muito bom. Aí então eu vou me aproximar dele. Deixa ele tocar o focinho na cela. Apresento. Muito cuidado aqui para não acontecer isso que aconteceu agora. Tem que estar com ele mais sob seu controle. Para a hora que você fizer esse movimento, o cavalo não saia de você, que ele pode te dar um coice e te machucar. Então ele tem que se habituar com essa sela. E ele tem que entender que o fato dele ser selado, ele deve ficar parado para ser selado e não se movimentar. Bom, cavalo. Gira de novo, se for o caso. Ele tem que se habituar com essa movimentação de tirar e colocar a manta. Bom, cavalo. Bom, colocou a manta. Novamente você apresenta a sela para o cavalo. Da mesma forma que você fez com a manta, você vai fazer com a sela. Apoia a sela no seu corpo e deixa ele seguir. Bom. Aproxima, apresenta a sela para ele. Vai se posicionando aqui nessa região da manta e ó, tenta usar a força da física a seu favor. Você dá uma balançada aqui na sela e a hora que eu for colocar, ó, ela já vai cair com calma sobre o dorso do cavalo. Organizou tudo aqui desse lado, você vai passar para o outro lado. Regula a sela, provavelmente essa sela está para um cavalo maior. Então eu tenho que arrumar ela. E é muito importante isso, gente. O cavalo está sendo selado pela primeira vez, mas ele está calmo, ele está quieto, ele não está aquele cavalo agitado, com medo, porque está sendo selado a primeira vez. Volto para o lado de cá, com bastante calma, organizo a sela. Devagar,
Agora com muita calma você vai apertando essa barrigueira, não aperta tudo de uma vez. E agora com calma eu vou pedir para esse cavalo se movimentar e se habituar com a sela. Bom, cavalo. Veja que ele está reagindo, é um objeto na região do dorso dele. Mas ele vai perceber que esse objeto não vai fazer nenhum mal para ele e vai se habituar. Bom. Muito bom. Bom. Bom, cavalo. Bom. Bom, feito então os 9 exercícios, nós vamos para o 10º exercício, que é montar o cavalo. Montar, gente, é tão importante quanto todos os outros exercícios que a gente ensinou para o cavalo. É muito comum a gente ver por aí cavalos que você vai colocar o pé no estribo, o cavalo já sai, o cavalo não fica parado. Ou a hora que você vai montar, o cavalo fica tenso. Não, gente. O cavalo ele tem que entender que da mesma forma que ele ficou parado e quietinho para ser selado, ele tem que ficar parado e quietinho para ser montado. Então você prepara ele com alguns estímulos. Cria um estímulo aqui na sela, porque daqui a pouco eu vou estar criando isso para ele. Até ele relaxar. Porque eu não quero ensinar esse cavalo a pular comigo em cima. Quero que esse cavalo simplesmente entenda que eu sei que é muita coisa para a cabeça dele num dia, mas que eu não vou fazer mal para ele. Bom. Bom, cavalo, bom. Então, deixa eu mudar esse rádio de posição. Fiz daquele lado, vou fazer deste lado. A mesma coisa o barulho. Agora só antes de montar, vamos habituar ele com uma salva de palmas bem grande, por favor. Mais. Aê! Bom, então nós vamos para o 10º exercício, que é montar. Muito importante, gente, na hora de montar o cavalo. É muito comum a gente ver as pessoas vão montar o cavalo, elas ficam longe do cavalo, deixa esse espação longe do cavalo e vai tentar colocar o pé. É onde acontece o problema.
Então é muito importante, você vai se posicionar aqui, próximo ao cavalo, você vai colocar o seu pé no estribo, você vai mudar de posição, vai ficar de frente para o cavalo, e aí então você vai subir. Subiu é o primeiro passo da montada. O cavalo aceitou, ficou parado, você desce e mostra para ele que ele acertou. Deixa ele caminhar um pouquinho. Vamos novamente. Posiciona. Veja que ele está mais calmo com essa movimentação. Se ele não tiver, eu trabalho de novo. Daqui a pouco é a minha perna que vai estar aqui. Eu preciso que ele tenha calma. Me organizo novamente. Coloco o pé no estribo. Mudo de posição. Olho para frente. E vejam que a minha mão, em vez de estar aqui, ela está aqui. Porque se eu deixar ela aqui, a hora que eu for passar a perna, eu tenho que tirar a minha mão daqui e colocar ela aqui. Então você já mantém a mão aqui na frente. Posicionou, subiu. O cavalo ficou quieto. Você passa a perna, senta e relaxa. O cavalo ficou parado. É isso que eu quero que ele aprenda a fazer. Então eu devo mostrar para ele que ele acertou. Eu vou descer e vou deixar ele caminhar de novo. Então ensinei ele a ficar parado para ser selado. Ensinei ele a ficar parado para ser montado. Agora então eu vou ensinar ele a caminhar comigo sobre o dorso dele. Espero ele ficar parado, flexiono aqui, trago a atenção dele, relaxou, passo a perna, sento e relaxo sobre o dorso do cavalo, me arrumo, e aí então eu vou começar os primeiros passos. Bem devagar, movimentando primeiro os anteriores, depois os posteriores. Bom. Good boy. E o que eu ensinei para esse cavalo? Eu ensinei para ele que sempre que ele pensar em correr, em fugir, aonde eu vou parar ele? É a flexão lateral. Lembra aquela flexão lateral que vocês já devem ter visto que as pessoas quebram, amarram o cavalo, deixam uma semana, olha como ele está leve. Eu ensinei ele uma vez na vida dele e olha como ele aprendeu fácil. Ah, bom cavalo. Bom cavalo. E aí você vai relaxando, criando mais estímulos para o cavalo. Quanta coisa nova para a vida dele. Muito bom. Faz um lado, faz do outro lado. Bom. Como é que está o meu tempo aí? E é isso aí, gente, que eu tinha para ensinar para vocês no dia de hoje.
Obrigado. Muito bem, Fernando Rolim.